Muitos acreditam piamente que a quarta-feira de cinzas é um mandamento deixado pelos apóstolos, mas a verdade que poucos têm coragem de dizer é que você não encontrará uma única linha sobre essa data específica nos evangelhos, o que muda completamente a forma como devemos encarar essa tradição milenar. Embora o ritual seja carregado de simbolismo, existe uma barreira invisível entre o que a religião instituiu e o que o texto sagrado de fato ordena, criando um mistério que confunde até os cristãos mais fervorosos sobre a verdadeira origem da nossa mortalidade. Prepare-se para descobrir como o conceito de voltar ao pó é muito mais profundo do que uma marca na testa, revelando segredos sobre a natureza humana que a maioria das igrejas prefere simplificar, em vez de explicar com a profundidade que as páginas da Bíblia exigem. Vamos mergulhar agora no contexto histórico de onde tudo começou, muito antes de existirem calendários litúrgicos. A Bíblia nos transporta para os primórdios da criação, onde o Criador molda o homem a partir do barro, estabelecendo uma conexão eterna e física entre a humanidade e o solo que pisamos. No livro de Gênesis, logo após a queda no Éden, ouvimos a sentença divina que ecoa por gerações: Tu és pó e ao pó tornarás, uma afirmação que define a finitude humana. Esse momento não foi um ritual religioso com data marcada, mas sim a constatação de uma realidade biológica e espiritual que acompanharia cada profeta e rei que passaria pela terra. Ao observarmos a trajetória de Adão e Eva, percebemos que o uso do pó como símbolo de humildade nasceu de uma dor profunda e de uma consciência súbita de separação. O texto sagrado é minucioso ao mostrar que a fragilidade do ser humano está intrinsecamente ligada à sua origem material, algo que os antigos patriarcas compreendiam com uma clareza que o mundo moderno parece ter perdido. No período dos patriarcas, não havia a imposição de cinzas como um evento coletivo anual, mas sim como uma reação espontânea e individual diante da grandeza de Deus ou de uma grande tragédia. Abraão, o pai da fé, ao interceder por Sodoma, declara-se como pó e cinza, demonstrando que reconhecia sua insignificância diante da soberania do Todo-Poderoso durante aquele diálogo intenso. Essa postura de Abraão estabelece o primeiro precedente bíblico para o uso desses elementos, não como uma regra de calendário, mas como um estado de espírito necessário para se aproximar da santidade. O deserto, cenário de tantas revelações, servia como lembrete constante de que a vida é um sopro e de que dependemos inteiramente daquele que sustenta o universo com suas mãos. Não existia uma quarta-feira específica, pois para aqueles homens, todos os dias eram oportunidades para reconhecer que o fôlego de vida era um empréstimo divino sobre um corpo de terra. Avançando na cronologia bíblica, encontramos na vida de Jó um dos relatos mais viscerais sobre o uso das cinzas como uma linguagem não verbal de sofrimento e profunda contrição. Após perder seus filhos, seus bens e sua saúde, Jó se assenta no meio das cinzas, transformando aquele elemento no palco de sua lamentação e busca por respostas do alto. É fascinante notar que ele não segue um protocolo litúrgico, mas se entrega a um simbolismo que já estava enraizado na cultura semítica como a expressão máxima de humilhação. Para o homem de Uz, as cinzas não eram um adorno ou uma marca passageira, mas o próprio leito de sua agonia, onde ele confrontaria seus amigos e, eventualmente, o próprio Deus. Seus parágrafos de lamento mostram que o pó era o lugar de onde a verdadeira sabedoria brotava, forçando o homem a olhar para baixo antes de conseguir erguer os olhos para o céu. Mais tarde, sob a liderança de Moisés, o sistema de sacrifícios no tabernáculo introduziu o uso das cinzas de forma ainda mais técnica e cerimonial, especialmente no ritual da novilha ruiva.
No livro de Números, as cinzas desse sacrifício eram misturadas com água para a purificação daqueles que haviam tido contato com a morte, simbolizando a remoção da impureza ritual. Aqui, o foco não era apenas a tristeza, mas a transição do estado de imundo para limpo, um conceito que aponta diretamente para a necessidade humana de um mediador e de um processo de limpeza. Os sacerdotes manuseavam esses elementos com extrema reverência, pois entendiam que o que restava do fogo carregava em si o poder de restaurar a comunhão do povo com o Deus zeloso. Perceba que a história bíblica trata a cinza como um subproduto do fogo, sugerindo que antes da purificação é necessário passar pelo calor intenso do julgamento e do sacrifício. O rei Davi, em seus salmos de arrependimento, frequentemente alude à fragilidade humana, comparando-a à erva que seca ou ao pó que o vento espalha, reforçando a teologia da mortalidade. Embora ele fosse o monarca mais poderoso de Israel, suas palavras revelam um homem que se via nu diante da eternidade, despido de coroas e mantos reais quando o assunto era o seu pecado. O arrependimento de Davi após seu erro com Batseba é o exemplo clássico de que o coração quebrantado é o que realmente importa para o Senhor, independentemente do sinal externo. No entanto, o contexto cultural de Israel continuava a usar o ato de vestir-se de pano de saco e sentar-se nas cinzas, como um sinal público de que uma alma estava em busca de reconciliação. A conexão entre a atitude interna e a expressão externa começou a se solidificar, mas o perigo da hipocrisia já espreitava nos corredores do palácio e do templo. Ao analisarmos os profetas, como Isaías e Jeremias, vemos advertências severas contra aqueles que usavam os rituais de cinzas apenas como uma fachada, sem uma mudança real de conduta. Deus questiona através de seus mensageiros se o jejum que ele escolheu seria apenas o ato de inclinar a cabeça como o junco ou deitar-se sobre cinzas, denunciando a religiosidade vazia. O texto bíblico é implacável ao mostrar que o uso do pó, sem a justiça social e a obediência de coração, é uma ofensa ao invés de um sacrifício aceitável. Essa tensão entre a tradição externa e a verdade interna é o que moldou a transição para o período do Novo Testamento, onde a mensagem seria levada a um novo nível de entendimento. Entender essa distinção é fundamental para não cairmos no erro de valorizar mais o símbolo do que a essência da mensagem que ele deveria representar. Essa base sólida sobre o pó e a finitude nos leva a um dos episódios mais intrigantes da história bíblica, onde uma cidade inteira mudou seu destino através desse elemento. Quando Jonas entrou em Nínive com uma mensagem de destruição iminente, a reação do rei e dos súditos foi algo que surpreendeu até o próprio profeta e as cortes celestiais. O que aconteceu naquelas ruas poeirentas revela um segredo sobre o poder do arrependimento coletivo que muitos ainda desconhecem e que desafia a nossa lógica sobre o perdão. É nesse ponto que a história deixa de ser apenas sobre mortalidade e passa a ser sobre a possibilidade de reverter uma sentença de morte através de uma atitude radical que envolveu desde o trono até os animais do campo. Se você curte esse tipo de conteúdo, comenta aqui seu nome e a cidade de onde você está assistindo. Eu gosto muito de saber quem está acompanhando nossas histórias pelo Brasil e pelo mundo. E claro, se ainda não fez isso, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Agora, voltando para o vídeo, fato número 1. O mistério de Nínive, quando as cinzas pararam o julgamento. A história de Nínive é frequentemente contada como um conto infantil sobre um grande peixe, mas a realidade política e espiritual daquela metrópole era de uma brutalidade que faria qualquer exército moderno tremer. Quando o profeta Jonas finalmente atravessa os portões da capital da Assíria, ele carrega uma mensagem curta e devastadora.
Em 40 dias, a cidade seria subvertida. O que se seguiu foi um dos movimentos mais extraordinários da história bíblica, partindo não de um fiel, mas de um povo pagão que reconheceu a voz do Criador. O rei de Nínive, ao ouvir o alerta, não convocou seus generais para a guerra, mas desceu de seu trono, despiu-se de sua glória e cobriu-se de cinzas. Este ato não foi uma cerimônia litúrgica planejada, mas um grito desesperado de uma nação inteira que viu naquelas cinzas a única forma de expressar sua falência moral diante da santidade divina. O decreto real que se seguiu foi tão radical que incluiu até os animais, proibindo-os de comer e beber, enquanto todos, do maior ao menor, deveriam se vestir de pano de saco. Imagine a cena de uma capital imperial, famosa por suas conquistas sangrentas, subitamente mergulhada no silêncio e na poeira, como se estivesse antecipando seu próprio funeral antes da hora. As cinzas aqui funcionaram como um equalizador social, onde o monarca e o escravo tornaram-se indistinguíveis sob a camada cinzenta que simbolizava a morte iminente. Não havia ali a celebração de um feriado, mas a urgência de quem sabe que o tempo está se esgotando e que a misericórdia é o único refúgio possível. A Bíblia detalha que eles clamaram fortemente a Deus e se converteram de seus maus caminhos, provando que o símbolo externo só teve valor porque houve uma mudança interna. Essa reação de Nínive serve como um contraste poderoso para o que muitas vezes vemos na história de Israel, onde os rituais eram frequentes, mas o coração permanecia endurecido. Através dessa narrativa, as Escrituras nos ensinam que o uso das cinzas não possui um poder mágico em si, mas atua como um testemunho público de uma rendição total. O Deus que Jonas pregava e que ele mesmo tentou evitar, mostrou-se pronto a suspender o juízo assim que viu a cidade prostrada na cinza e na contrição. É fascinante notar que a Bíblia não diz que o ritual os salvou, mas sim que viu Deus as obras deles, confirmando que a cinza foi apenas o sinal visível de uma obra invisível. Este episódio estabelece um marco. O arrependimento genuíno pode mudar o curso de um destino já traçado, transformando cinzas de destruição em cinzas de restauração. Ao analisarmos os detalhes geográficos e culturais, percebemos que Nínive estava no auge de seu poder, o que torna sua humilhação ainda mais significativa para quem estuda as entrelinhas bíblicas. Eles não estavam sofrendo uma derrota militar ou uma praga. A decisão de usar cinzas veio puramente da convicção gerada pela palavra profética, algo raríssimo de se ver. O rei entendeu que sua coroa de ouro não tinha valor contra o julgamento de Deus e que a única vestimenta adequada para aquele momento era a simplicidade do pó. Esse é o conhecimento profundo que muitos ignoram. A cinza bíblica é a negação do ego e a aceitação de que somos apenas criaturas dependentes. No contexto bíblico, esse evento é citado até por Jesus, séculos depois, como uma repreensão àqueles que viam sinais, mas não se arrependiam com a mesma seriedade. Muitos estudiosos sugerem que esse arrependimento coletivo foi o que permitiu que a Assíria continuasse como potência por mais algum tempo, adiando o fim que Jonas tanto desejava ver. As cinzas de Nínive tornaram-se um símbolo de esperança para o pecador, indicando que não importa quão profunda seja a maldade, há sempre um caminho de volta através da humildade. O texto bíblico não foca na quarta-feira ou em qualquer dia específico, mas na atitude de um coração que se vê como cinza antes mesmo de tocá-la fisicamente. A cronologia bíblica nos mostra que esse evento foi um parêntese de luz em uma história de trevas, revelando o caráter compassivo de Deus para com todas as nações. A simplicidade do gesto contrastava com a complexidade dos deuses assírios, apontando para a verdade única de que o Criador busca a verdade no íntimo do ser humano. É importante destacar que, na Bíblia,
O uso das cinzas nunca era acompanhado de festa ou celebração, mas sempre de jejum e luto, o que diferencia a prática antiga de muitas tradições modernas. O silêncio que pairava sobre Nínive era o som do arrependimento, uma atmosfera carregada de reverência, que poucos conseguem experimentar em rituais meramente protocolares. O detalhamento bíblico sobre como Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria é uma das passagens mais profundas sobre a relação entre a soberania divina e a resposta humana. As cinzas foram o ponto de contato entre a justiça de Deus e a fragilidade do homem, criando uma ponte que salvou milhares de vidas em um único dia. Entender Nínive é entender que o símbolo serve para nos lembrar de quem somos, para que possamos lembrar de quem Ele é. Ao sairmos das ruas de Nínive e avançarmos para o período do exílio babilônico, encontramos outra figura que utilizou as cinzas como uma ferramenta de intercessão poderosa por seu povo. O profeta Daniel, um homem de sabedoria incomparável, não usou sua posição na corte persa para se eximir do luto, mas mergulhou no pó para buscar o segredo da libertação de Israel. O que Daniel descobriu entre o pano de saco e as cinzas revela uma dimensão da oração que transcende o tempo e que nos prepara para entender o que realmente aconteceu no período em que a Bíblia parece fazer silêncio. Ele não buscava apenas um perdão pessoal, mas a restauração de toda uma linhagem sagrada através de um segredo guardado nas cinzas. Fato número 2. O segredo de Daniel. Cinzas como chave de intercessão. A sabedoria de Daniel o colocou nos mais altos cargos de Babilônia e da Pérsia, mas seu coração nunca se desligou das ruínas de Jerusalém e das promessas contidas nos rolos sagrados. Ao perceber, através das escrituras de Jeremias, que o tempo do exílio estava chegando ao fim, Daniel não organizou um banquete de celebração, mas voltou-se para o Senhor com jejum, pano de saco e cinzas. Este comportamento de um dos homens mais sábios da Bíblia revela que o uso desses elementos era uma estratégia de guerra espiritual para alinhar a terra com os decretos do céu. Para Daniel, as cinzas eram a prova física de sua identificação com os pecados de seu povo. Uma forma de dizer que, apesar de sua retidão pessoal, ele compartilhava da mesma fragilidade e culpa de seus ancestrais. O texto bíblico enfatiza que ele voltou o rosto ao Senhor Deus, indicando que a cinza no corpo era o reflexo de uma alma que havia se despojado de qualquer orgulho ou mérito humano. O relato de Daniel, no capítulo 9, é um dos exemplos mais detalhados de como a humilhação profunda precede a revelação profética mais alta que um homem já recebeu. Enquanto ele ainda falava, em meio ao pó e à contrição, o anjo Gabriel foi enviado rapidamente para lhe dar inteligência e entendimento sobre o destino das 70 semanas. Perceba o padrão bíblico: o céu se move de forma extraordinária quando encontra na terra alguém que não teme se tornar nada diante da majestade divina. Daniel não estava seguindo uma tradição de quarta-feira, mas estava operando em uma frequência espiritual, onde o reconhecimento da própria mortalidade, simbolizada pelas cinzas, abria as comportas do conhecimento celestial. Ele entendeu que, para reconstruir os muros de pedra em Jerusalém, precisava primeiro reconstruir o altar do arrependimento em seu próprio coração, usando os elementos que Deus sempre honrou. Diferente de Nínive, onde as cinzas foram um grito de sobrevivência, em Daniel elas foram um instrumento de diplomacia espiritual para o retorno de um povo do cativeiro. Ele confessava os pecados dos reis, dos príncipes e dos pais, mergulhando na história de Israel para pedir que a face de Deus voltasse a brilhar sobre o santuário desolado. As cinzas que mancharam as vestes de Daniel foram o pano de fundo para a oração mais poderosa do Antigo Testamento, provando que Deus não despreza um espírito quebrantado e um coração contrito.
É fascinante observar que quanto mais ele se humilhava na presença das cinzas, mais o céu o exaltava como um homem muito amado, estabelecendo uma lei espiritual que muitos hoje ignoram. A verdadeira autoridade bíblica não é conquistada pela força, mas pela capacidade de se prostrar no pó, até que a resposta venha do trono da graça. Ao estudarmos a vida de Daniel, vemos que o uso das cinzas era um ato de resistência contra a cultura pagã que o cercava, a qual valorizava o luxo, a aparência e o poder. Em meio aos banquetes de Nabucodonosor e de Belsazar, Daniel escolhia o despojamento, mostrando que o seu verdadeiro sustento e sua identidade não vinham das iguarias do rei, mas da comunhão com o invisível. As cinzas serviam como um lembrete constante de que os impérios deste mundo, por mais dourados que pareçam, estão destinados a se tornar pó, enquanto a palavra do Senhor permanece para sempre. Esse é o conhecimento de mentor que você deve passar. A cinza na Bíblia é o selo de quem olha para a eternidade e não se deixa enganar pelas glórias passageiras da vida terrena. Daniel viveu essa realidade na prática, tornando-se o elo entre a destruição do primeiro templo e a esperança de um futuro Messias que tudo restauraria. O detalhamento da oração de Daniel nos mostra que ele não usou as cinzas como um amuleto, mas como uma moldura para uma confissão honesta e sem reservas. Ele não culpou os outros, não deu desculpas e não tentou negociar com o Todo-Poderoso. Ele simplesmente se apresentou como alguém que habita no pó e depende da misericórdia. Este nível de entrega é o que as Escrituras valorizam, muito além de qualquer marcação física ou data específica no calendário eclesiástico, que viria a existir séculos depois. Na cronologia sagrada, as cinzas de Daniel marcam a transição do juízo para a esperança, preparando o caminho para que o remanescente voltasse a adorar no Monte Santo. O silêncio da cinza falava mais alto do que os decretos imperiais, pois era o idioma que o Criador sempre parou para ouvir com atenção redobrada. É interessante notar que, em todo o livro de Daniel, a sabedoria humana é constantemente confrontada com a revelação divina, e é justamente nos momentos de maior humilhação que as maiores verdades são reveladas. E isso nos ensina que a arrogância fecha os olhos espirituais, enquanto o estado de cinza e pano de saco limpa a visão para enxergar o que está além do véu da história humana. Daniel terminou sua oração não com uma exigência, mas com um clamor. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, demonstrando a urgência de quem sabe que é apenas pó. O segredo que poucos passam é que a força de um homem de Deus não reside em sua capacidade de falar, mas em sua coragem de se calar diante da cinza e esperar que o Altíssimo se manifeste. Essa postura de Daniel estabelece o cenário perfeito para entendermos como esse simbolismo do pó e das cinzas seria transformado e elevado quando o próprio Messias caminhasse sobre a terra. Jesus não veio para anular a importância da contrição, mas para revelar o que acontece quando a vida entra em contato com o pó da nossa existência, trazendo uma perspectiva que mudaria tudo para sempre. O que Jesus disse sobre os rituais de sua época nos dá a pista final para decifrar por que a Bíblia não prescreveu a quarta-feira de cinzas, mas confirmou o poder que existe por trás desse símbolo milenar. É preciso entender como o Mestre lidou com as tradições para não cairmos no erro de trocar a essência pela forma, um looping que nos leva diretamente ao coração do ensinamento de Cristo. Fato número 3. O olhar de Cristo. A essência além do ritual externo. Quando Jesus iniciou seu ministério, ele encontrou um cenário onde os rituais de humilhação, incluindo o jejum e o uso de cinzas, haviam se tornado espetáculos de vaidade religiosa em certas camadas da sociedade. No Sermão do Monte,
O mestre proferiu palavras que ecoam como um trovão contra a hipocrisia, instruindo que, ao jejuar, o fiel não deve mostrar um rosto sombrio para ser visto pelos homens. Embora Jesus não tenha abolido o simbolismo do arrependimento, ele redirecionou o foco do exterior para o interior, ensinando que a verdadeira cinza deve estar no espírito e não apenas na testa. Ele sabia que o perigo de um ritual institucionalizado é que a pessoa pode marcar o corpo sem nunca ter o coração quebrantado, transformando um ato sagrado em uma máscara social vazia de poder transformador. O conhecimento profundo aqui é que Cristo valoriza a intenção oculta mais do que a exibição pública, estabelecendo que a relação com o Pai ocorre no secreto do quarto. Ao observarmos as parábolas e os encontros de Jesus, vemos que ele frequentemente exaltava aqueles que se humilhavam sem alarde, como o publicano que mal conseguia olhar para o céu enquanto batia no peito. Esse homem, que reconhecia ser um pecador e se via como nada diante de Deus, foi quem saiu justificado, e não o fariseu que exibia sua retidão e seus rituais impecáveis para todos verem. Jesus estava ensinando que a economia do reino de Deus funciona de forma inversa à dos homens. Quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhado no pó. A Bíblia não registra Jesus impondo cinzas em seus discípulos, mas o vemos lavando os pés deles, um ato que utiliza a água para limpar a poeira do caminho, simbolizando um novo tipo de purificação. O foco mudou da poeira que denuncia a morte para a água que promove a vida e o serviço ao próximo, sem nunca esquecer nossa origem humilde. Interessante notar que Jesus mencionou as cidades de Corazim e Betsaida, afirmando que, se os milagres feitos nelas tivessem ocorrido em Tiro e Sidom, estas já teriam se arrependido há muito tempo, sentadas em pano de saco e cinzas. Com isso, o Messias validou o simbolismo histórico das cinzas como uma expressão legítima de um arrependimento que ele esperava ver em seu próprio povo, mas que infelizmente estava ausente. Ele não atacou o uso das cinzas em si, mas a falta do que elas deveriam representar, uma mudança radical de mente e de direção, algo que as cidades galileias não demonstraram. Esse é o ponto crucial que poucos mentores explicam. Jesus usa a linguagem das cinzas para medir a profundidade da resposta humana à sua mensagem de salvação. Para o Salvador, o símbolo é útil apenas se for o invólucro de uma verdade que arde no peito do pecador que busca a redenção. Na cronologia da paixão, vemos Jesus sendo conduzido ao Calvário, um lugar cujo nome remete ao crânio, o símbolo máximo da morte e do que sobra do homem quando a vida se esvai. Ali, no solo poeirento de Jerusalém, o sangue do justo se misturou ao pó da terra, cumprindo a promessa de que a maldição do Gênesis seria finalmente enfrentada e vencida. Não houve necessidade de cinzas rituais naquela tarde, pois o sacrifício perfeito estava sendo consumado para que o homem pudesse, enfim, ser levantado do pó da sua queda espiritual. O contexto bíblico nos mostra que a morte de Cristo deu um novo significado à nossa fragilidade. Agora, o pó não é apenas um destino final, mas o material que Deus escolheu para demonstrar sua glória ressurreta. A perspectiva de Jesus sobre a mortalidade humana não era de desprezo, mas de um amor tão profundo que o levou a assumir a nossa forma terrena para nos dar uma herança celestial. Após a ressurreição, os apóstolos continuaram a pregar o arrependimento. Mas a ênfase nas epístolas de Paulo e Pedro recai sobre a renovação da mente e a lavagem pela palavra, e não na manutenção de datas litúrgicas específicas. A igreja primitiva entendia que a sombra das leis e rituais antigos apontava para a realidade que é Cristo, e que a marca do cristão deveria ser o fruto do Espírito, e não apenas um sinal visível em dias determinados.
Embora a tradição da quarta-feira de cinzas tenha começado a ganhar forma séculos depois, a base bíblica sempre defendeu que o luto pelo pecado é uma constante e não um evento isolado no calendário. O sábio entende que a liberdade em Cristo não nos afasta da humildade, mas nos convida a viver em um estado de cinza espiritual diária, reconhecendo nossa total dependência da graça. Ao explorarmos as entrelinhas do Novo Testamento, percebemos que a simplicidade do Evangelho confronta qualquer tentativa humana de criar sistemas complexos de mérito religioso baseados em datas. A Bíblia é clara ao dizer que somos salvos pela fé e que as obras e rituais são consequências de um coração transformado e não o meio para alcançar o favor divino. Jesus, ao subir aos céus, deixou a promessa do Consolador que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, realizando internamente a obra que as cinzas apenas sinalizavam nos tempos antigos. Essa transição da lei para a graça é o que dá o dinamismo à fé cristã, permitindo que cada crente seja um altar vivo onde o fogo do Espírito consome o que é carnal e deixa apenas o que é eterno. Esta compreensão do olhar de Cristo sobre as tradições nos prepara para desvendar como, ao longo dos séculos, a Igreja começou a organizar esses sentimentos em um calendário que hoje conhecemos tão bem. Existe uma ponte histórica entre o silêncio bíblico sobre a quarta-feira de cinzas e a sua explosão como prática mundial. Uma ponte construída com pedras de boa intenção, mas também com influências que você precisa conhecer para não ser enganado. O que aconteceu nos concílios e nas mentes dos antigos líderes cristãos revela por que hoje milhões de pessoas repetem um gesto que por milênios foi uma expressão espontânea e desesperada de profetas e reis. Fato número 4. A construção da tradição, o silêncio das escrituras e a voz da história. É um fato que pode chocar muitos fiéis, mas a Bíblia termina sem nunca mencionar uma celebração de quarta-feira de cinzas, pois os primeiros cristãos estavam mais focados na expectativa da volta de Cristo do que na organização de calendários litúrgicos complexos. Nos primeiros séculos, o arrependimento era uma marca contínua da vida cristã. Mas com a expansão da Igreja e a necessidade de organizar a fé para as multidões, começaram a surgir períodos específicos de preparação espiritual. A Quaresma, esse período de 40 dias, foi se consolidando gradualmente, inspirada nos 40 dias de Jesus no deserto e nos 40 anos de Israel no deserto. O conhecimento profundo aqui reside em entender que a Igreja primitiva buscou criar uma pedagogia da fé, usando o simbolismo bíblico do deserto para conduzir o povo a uma reflexão sobre a própria finitude e necessidade de Deus. O uso das cinzas, especificamente no início desse período, não foi uma regra imediata, mas um desenvolvimento que ganhou força por volta do século 8 e 9. Quando o simbolismo do Antigo Testamento foi resgatado para dar peso visual à penitência. Originalmente, a imposição de cinzas era reservada apenas aos penitentes públicos, aqueles que haviam cometido pecados graves e precisavam passar por um processo visível de reconciliação com a comunidade. Esses indivíduos vestiam-se de pano de saco e recebiam as cinzas sobre a cabeça, seguindo exatamente o padrão que vimos na história de Nínive e de Daniel, como um sinal de humilhação. Com o passar do tempo, a percepção de que todos somos pecadores e necessitados de conversão fez com que a prática se estendesse a toda a congregação, democratizando o símbolo da cinza. É fascinante notar como uma prática que nasceu de uma necessidade de disciplina eclesial acabou se tornando um dos rituais mais populares da cristandade. Historicamente, a data da quarta-feira de cinzas foi fixada para que o período de 40 dias de jejum terminasse exatamente na Páscoa, excluindo os domingos, que são sempre considerados dias de festa pela ressurreição.
Esse cálculo matemático e litúrgico é uma construção puramente humana, visando criar um ritmo de vida espiritual que ajudasse o fiel a sair da distração do mundo e entrar na profundidade da oração. Nas entrelinhas da história, percebemos que a Igreja tentou capturar a essência do arrependimento bíblico e transformá-la em uma ferramenta de ensino para povos que muitas vezes não tinham acesso direto às Escrituras. Assim, o gesto de marcar a testa com cinzas tornou-se um sermão visual, uma pregação silenciosa que lembrava a cada homem e mulher sobre sua origem e seu destino eterno. O sábio reconhece que, embora a Bíblia não ordene a data, ela fornece toda a matéria-prima simbólica que a tradição utilizou para construir esse pilar do calendário. Ao analisarmos os documentos antigos, vemos que a bênção das cinzas e sua imposição foram sendo detalhadas em manuais litúrgicos que buscavam preservar a solenidade do ato, evitando que ele se tornasse apenas uma superstição. A tradição de queimar os ramos de oliveira e palmeira do Domingo de Ramos do ano anterior para produzir as cinzas da quarta-feira seguinte é um toque de mestre da narrativa cristã. Esse ciclo simboliza que as glórias deste mundo e os louvores que damos a Deus hoje podem facilmente se transformar em cinzas se não houver uma raiz profunda de fidelidade. Esse detalhe histórico conecta o triunfo da entrada de Jesus em Jerusalém com a realidade da sua paixão, lembrando-nos que o caminho para a glória passa inevitavelmente pela cruz e pelo despojamento. Esse é o tipo de conhecimento que diferencia o simples espectador de um verdadeiro estudioso das raízes da fé. É importante notar que, durante a Reforma Protestante, no século XVI, muitos desses rituais foram questionados justamente por sua ausência no texto bíblico explícito, gerando um debate que dura até os dias de hoje. Líderes como Lutero e Calvino focaram na ideia de que o arrependimento deve ser um estado constante do coração, e não algo mediado por elementos físicos ou datas fixas no calendário. Isso criou uma clivagem interessante no mundo cristão. De um lado, aqueles que veem no ritual uma ajuda pedagógica necessária. De outro, aqueles que temem que o ritual substitua a experiência espiritual genuína. A Bíblia, no entanto, permanece como o árbitro final, lembrando-nos que o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. O mentor sábio não desmerece a tradição, mas ensina a enxergar através dela para encontrar a verdade que a sustenta. Portanto, ao falarmos de quarta-feira de cinzas, estamos falando de uma ponte que tenta ligar o tempo presente à eternidade, usando o solo de Gênesis e o arrependimento de Nínive como alicerces. A ausência de uma ordem bíblica direta para o feriado não invalida o sentimento de humildade que ele evoca, mas nos alerta para o perigo de adorarmos o símbolo em vez do Criador. A história da Igreja é repleta de tentativas humanas de se aproximar do divino. E este ritual é talvez um dos mais honestos, pois começa admitindo a nossa total falência e mortalidade. Entender essa construção histórica é libertador, pois nos permite participar da reflexão sem o peso de uma obrigação legalista, mas com a consciência de quem conhece as origens de sua fé. Esta jornada pelo tempo nos traz de volta ao presente, onde nos deparamos com um dos maiores mal-entendidos sobre este tema, a relação entre a liberdade cristã e a prática da abstinência. Muitos se perguntam se o que comemos ou deixamos de comer tem o poder de nos aproximar de Deus, ou se estamos apenas repetindo padrões antigos sem entender o propósito. No próximo tópico, vamos explorar o que a Bíblia realmente diz sobre o jejum e como isso se conecta com a ideia de sacrifício, revelando uma verdade que pode transformar a sua maneira de praticar a espiritualidade no dia a dia. Fato número 5. O banquete da alma. O que a Escritura revela sobre jejum e abstinência.
Muitos cristãos acreditam que o ato de se abster de certos alimentos na quarta-feira de cinzas é uma lei divina imutável, mas a Bíblia apresenta o jejum não como um fardo jurídico, e sim como uma ferramenta de afinação espiritual. No Novo Testamento, Paulo é enfático ao dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, o que redireciona o foco da mesa para o caráter. O jejum bíblico, praticado por figuras como Moisés, Elias e o próprio Jesus, nunca foi sobre trocar um tipo de carne por outro, mas sobre privar o corpo para que o espírito pudesse se banquetear da presença de Deus. Esse é o segredo que os sábios guardam. A abstinência sem oração é apenas uma dieta religiosa, vazia de poder transformador e sem eco nas cortes celestiais. O verdadeiro jejum que agrada ao Senhor, como descrito em Isaías, é aquele que quebra as correntes da injustiça e solta as cordas do jugo. Ao olharmos para a tradição de não comer carne vermelha, percebemos que ela nasceu de uma prática de simplicidade e solidariedade aos pobres, e não de uma proibição bíblica direta sobre o alimento em si. Nos tempos antigos, a carne era um artigo de luxo, e abster-se dela significava economizar para dar aos necessitados, unindo o sacrifício pessoal à caridade cristã. A Bíblia nos ensina em suas entrelinhas que qualquer sacrifício que fazemos deve ter um propósito horizontal, ou seja, deve abençoar o próximo, além de ser uma oferta vertical a Deus. Se alguém deixa de comer algo, mas mantém o coração cheio de amargura ou egoísmo, o seu ritual torna-se uma oferta estranha no altar, desprovida da essência que Cristo pregou. O conhecimento profundo aqui é que o estômago vazio deve servir para lembrar a alma de que sua verdadeira fome é pela palavra que sai da boca do Altíssimo. Jesus, ao lidar com as críticas dos fariseus sobre o fato de seus discípulos não jejuarem como os outros, trouxe a metáfora do noivo e dos convidados do casamento para explicar o tempo das coisas. Ele mostrou que o jejum está ligado a um estado de saudade e busca intensa, e não a um cumprimento automático de datas fixas no calendário. Na Bíblia, o jejum é uma resposta a uma crise, a uma busca por direção ou a um profundo luto espiritual, o que o torna uma experiência viva e pulsante. Quando a quarta-feira de cinzas institucionaliza esse ato, ela corre o risco de transformar um momento de conexão íntima em um evento de massa onde a motivação se perde no hábito. O mentor sábio incentiva o fiel a redescobrir o propósito. Por que estou me privando disso e como isso me faz mais parecido com Cristo no meu dia a dia? A cronologia das Escrituras nos mostra que Pedro teve uma visão em Jope, que mudou sua percepção sobre o que é puro e impuro, ouvindo de Deus que não deveria chamar de comum o que ele purificou. Essa revelação foi o golpe final nas listas intermináveis de proibições alimentares que escravizavam a consciência, trazendo a liberdade de que tudo é bom se recebido com ação de graças. No entanto, essa liberdade não é uma licença para a glutonaria, mas um convite à temperança, onde o cristão escolhe voluntariamente abrir mão de seus direitos por um bem maior. O uso bíblico do jejum e da abstinência sempre visa o domínio próprio, uma das facetas do fruto do Espírito que nos permite dizer não aos impulsos da carne para dizer sim à vontade divina. Assim, o ato de jejuar torna-se um exercício de autoridade espiritual sobre os próprios apetites, fortalecendo a vontade para os combates da vida. É fascinante observar como a história bíblica descreve o jejum de Ester, que salvou seu povo da aniquilação, ou o jejum de Neemias, que precedeu a reconstrução das muralhas. Em ambos os casos, a abstinência estava ligada a uma missão clara e a um clamor desesperado, provando que o poder não está no estômago vazio, mas na fé que move a mão de Deus. A Bíblia não nos dá uma lista de dias obrigatórios para jejuar,
mas nos dá inúmeros exemplos de como essa prática pode ser a chave para vitórias improváveis e revelações profundas. Ao compreendermos isso, a quarta-feira de cinzas deixa de ser um dia de não pode e passa a ser uma oportunidade de eu quero buscar mais do Senhor. O conhecimento que poucos passam é que o jejum é um presente para o crente e não um castigo imposto pela religião. Portanto, ao decidir seguir uma prática de abstinência nesta época, o cristão deve fazê-lo com a consciência de quem está mergulhando em uma tradição de séculos, mas com os olhos fixos na verdade bíblica da graça. Não há mérito em passar fome se não houver um banquete de arrependimento e renovação acontecendo nos bastidores da alma. O texto sagrado é claro. Deus prefere a obediência ao sacrifício, e um coração quebrantado é mais valioso do que 1000 dias de privação alimentar, sem amor. Ao dominarmos essa verdade, estamos prontos para entender o simbolismo final da marca na testa, aquela cruz de cinzas que carrega um significado muito mais profundo do que uma simples identificação religiosa. Muito obrigado por acompanhar esta jornada épica conosco. Se este conhecimento trouxe luz à sua caminhada e edificou sua fé, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma de nossas imersões bíblicas. Considere também apoiar nossa missão, tornando-se membro do canal. Assim, você terá acesso a conteúdos exclusivos e antecipados, bebendo diretamente da fonte da sabedoria antes de todos. E para fortalecer ainda mais nosso trabalho, convido você a conhecer os produtos selecionados que aparecem ao longo do vídeo. Cada clique seu ajuda a manter viva esta chama de conhecimento. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guie seus passos do pó até a glória.